Capítulo 14, Êxodo. Subtítulo: Deus anuncia a ruína dos egípcios. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: Eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo. E disseram: Que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó aprontou o seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, em frente de Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Subtítulo: A travessia pelo meio do mar. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar por meio do faraó, com seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca,
E as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles, até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Subtítulo: Os egípcios morrem no mar. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar atrás deles. E não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca, pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo. Capítulo 15, Êxodo. Subtítulo: O Cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos se cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que o devorará como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar as cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. No teu amor guiaste o povo que redimiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filistia.
Então os chefes de Edom ficaram pasmos. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, o Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos do faraó, como os seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles. Mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. Subtítulo: A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e as outras mulheres a acompanharam, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Subtítulo: As águas amargas tornam-se doces. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto. E Moisés lançou-o na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Capítulo 16, Êxodo. Subtítulo: O povo reclama da falta de carne e pão. Depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas no sexto dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse ainda:
Isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as nossas murmurações contra ele, e quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão: Dize a toda a comunidade dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E, quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Subtítulo: Deus manda cordonizes e maná. Então o Senhor falou a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: À tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, surgiram cordonizes que cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada, que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto o que o Senhor ordenou. Cada um recolherá dele conforme o que consegue comer, um homer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais, e outros menos. Quando, porém, o mediam com o homer, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés, e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso, Moisés indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Mas no sexto dia recolheram o dobro, 2 homens para cada um. Então todos os líderes da comunidade foram e contaram isso a Moisés. E ele lhes disse: Foi isto o que o Senhor disse. Amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Assai no forno o que quiserdes assar, e cozinhai em água o que quiserdes cozinhar. E tudo o que sobrar, separai-o e guardai-o para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse: Comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Aconteceu, porém, que no sétimo dia alguns do povo saíram para recolhê-lo, mas não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no sexto dia, ele vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então o povo descansou no sétimo dia. E a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná.
Era branco como semente de coentro, e tinha o sabor de bolo de mel. E Moisés disse: O Senhor ordenou: enchereis dele um homer, que será guardado para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei para comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: pega uma vasilha, põe nela um homer de maná e coloca-a diante do Senhor, para que seja guardado para as vossas gerações. E Arão a colocou diante do testemunho, para ser guardado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte de um efa,